Boa noite. Estamos iniciando aqui o programa Espaço Diversidade, que é um programa fruto da parceria do Espaço Saúde com o Grupo Elo LGBT. Hoje a gente tem como tema as origens da Parada Gay de São Paulo, a origem da Parada LGBT de São Paulo. O Carnaval também é político. Na noite de hoje a gente tem como convidado o Lula Ramires. Você pode mandar sua pergunta pelo site da UpTV, à direita na tela. E boa noite, Lula. Boa noite. Lula, vamos começar com a pergunta-chave do nosso programa. Qual é a origem da Parada Gay de São Paulo? Na verdade, a Parada Gay de São Paulo, ela tem um número muito grande de pessoas que contribuíram para que ela acontecesse pela primeira vez, né? No ano de 1996, aconteceu um ato público, né, de alguns grupos que existiam na cidade de São Paulo, que se organizaram e fizeram esse ato na Praça Roosevelt, né, que naquela época estava funcionando, né, e tudo mais. E aí o pessoal ficou muito animado, porque era uma noite que estava fazendo muito frio e mesmo assim 500 pessoas apareceram. E aí no ano seguinte veio aquela coisa de a gente não pode mais ficar num espaço fechado, a gente tem que ir para um lugar onde todo mundo nos veja, porque a Praça Roosevelt ela é uma coisa meio que escondida, né? Ela tem o ato foi dentro da praça. E aí, então, no ano seguinte, a gente resolveu ir para a rua, marcou dia 28 de junho. Por quê? Porque é o dia da revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York. As paradas americanas, elas começaram, né, em 1970, porque no ano anterior, em 69, a polícia invadiu um bar e tentou prender uma porção de gente, e as pessoas reagiram, né, um grupo de gays e de travestis, fez barricada, atirou pedra, e durante 3 dias e 3 noites virou uma confusão do centro da cidade de Nova York, porque os gays e as travestis principalmente reagiram. E então, no ano seguinte, o pessoal de Nova York voltou para comemorar. E no ano seguinte, e com isso surgiu a Parada de Nova York e de outras cidades nos Estados Unidos e na Europa. Então, em 96, essas paradas já existiam há muito tempo em outros lugares, né? E aí um grupo de pessoas falou, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer no dia 28, por quê? Porque a televisão ia mostrar, tipo, no Jornal Nacional, Nova York, São Francisco, e aí a gente falou, na rabeira aparece a gente também, e foi justamente o que aconteceu, a gente apareceu assim de um flash, 5 segundos, né? Parada de São Paulo. Aí aconteceu, né? A gente perdeu o cabaço naquele ano de 97. E como foi a mobilização dessas pessoas para estar naquele primeiro ano de 97? Olha, a maioria das pessoas não acreditava, né? Achava que, imagina, né? Você vai chamar uma parada gay, no Brasil não tem essa tradição. E aí muita gente ria na nossa cara, né? A gente fez um folheto que era com xerox, né? Assim, de recortado com tesoura na mão, e a gente ia nos bares, nas boates, muitas vezes o dono do bar, o dono da boate não deixava a gente entrar e dizia, não, se é para distribuir esses folhetos não vou deixar, porque ainda era um momento de muito medo, né? De as pessoas, pouca gente tinha se assumido publicamente como sendo homossexual, né? E aí então foi difícil. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, na primeira parada tinha 2.000 pessoas. Então, para você ver que tinha já um número grande de pessoas que não tava, o armário estava sufocante e queria sair para fora, queria se expressar e dizer, eu sou gay, tenho orgulho de ser gay. Porque esse é o sentido, né, da parada. Ela chama Parada do Orgulho LGBT, né? De lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Agora, você dizer que você tem orgulho de ser gay é uma coisa... Como a gente tem orgulho de ser brasileiro, ou tem orgulho de torcer para um time,
tem orgulho de né, ter nascido nessa cidade ou de ter determinada profissão, a gente ter orgulho e não mais ter vergonha de ser essas coisas, né? Então, é assim. A motivação por trás de vocês saírem, né, de um local fechado que era ali na região da Praça Roosevelt e ir para Paulista, ela existia uma motivação um pouco maior? Então, tinha essa, vamos sair do armário, a sociedade tem que nos ver e tem que nos ver na luz do dia, porque até aquele momento, se você era gay, qual que era o seu mundo? O mundinho dos bares, das boates, das saunas, né? E não que tenha nada de errado nisso, pelo amor de Deus, né? Acho que, né, frequentar o bar, frequentar a boate ou ir à sauna são coisas que fazem parte do nosso mundo, e não estou falando que né, e não é mais para fazer isso, muito pelo contrário. Mas a gente queria mostrar que a gente existia e que a gente era ser humano com direitos, né? Ou seja, que a gente era cidadão na luz do dia. Então, qual continua sendo o lugar da cidade de São Paulo aonde você vai quando o seu time ganha o campeonato, né? Quando você quer comemorar, ganhou a Copa se o Brasil ganhar a Copa, para onde naturalmente a gente vai? Na cidade de São Paulo, para a Avenida Paulista. E aí então foi por isso que a gente escolheu lá, né? A gente já pediu autorização para a prefeitura, né? Devem ter olhado e falando, imagina, um bando de bicha querendo fazer, esses caras tão loucos, né? E aí ninguém respondia, até que na véspera a gente mandou um e-mail falando, olha, vai acontecer a parada assim, está convocado em todo o estado de São Paulo, vem gente de toda a região metropolitana, por favor, vocês apareçam para organizar o trânsito. Aí eles ligaram para a gente e aí apareceram no dia seguinte. Em 97, qual era a estrutura da parada? Não tinha estrutura nenhuma, era tudo no gogó, era tudo, as coisas, esses xerox aí, talvez algum vereador ajudou a tirar cópia, mas a gente tirava dinheiro do próprio bolso para fazer, porque era uma coisa que a gente fazia com alegria porque acreditava, né? E então não tinha nenhuma estrutura. O que a gente tinha que precisava era de um aparelho de som que foi emprestado pelo Sindicato das Costureiras, pouca gente sabe, foram as costureiras que emprestaram uma Kombi que tinha uma aparelhagem de som que elas usavam, né, enfim, manifestações, né, de assembleias, né, do sindicato, né, e que a gente utilizou naquele dia para isso. Então aí tem uma história bacana para contar, que é a história da bandeira, porque a coisa mais bonita que na minha opinião, né, o movimento LGBT tem é o símbolo da bandeira do arco-íris. Por que ele é bonito? Porque ele não é o arco-íris, né, que a gente vê depois de uma chuva, são 6 cores estilizadas, cada uma tem um significado que eu não sei qual é, mas tem, né? E ela representa que eu posso gostar do vermelho, você gosta do amarelo, ele gosta do azul, você que está em casa assistindo gosta do verde. Cada um tem uma preferência e elas juntas, né, elas formam uma harmonia. Essa é a mensagem do movimento LGBT. O movimento LGBT em nenhum momento diz, olha, não seja hétero, porque o legal é ser gay. O legal é você ser aquilo que você é, você ter prazer da maneira como você tem, e ninguém ficar te falando, seja isso ou seja aquilo. Então, era muito importante a gente estender essa bandeira, né? Pô, como que você faz uma bandeira de 50 metros? É muito tecido, muita costura, isso custa caro, né? E a gente então saiu procurando apoio. A pessoa que falou, não, eu vou ajudar vocês com essa bandeira, se chama Marta Suplicy, que era deputada federal naquela época, e ela pagou a metade. Vamos imaginar que fosse hoje e que essa bandeira custasse 10 mil reais. Ela deu 5 mil reais, e aí o dinheiro que faltava foram divididos entre 4 casas noturnas, e a revista Banana Louca, que depois virou a G Magazine, enfim, né? Outros 4 também colaboraram. Mas o valor principal quem deu foi a Marta Suplicy,
sem pedir, dizer, olha, mas quero que bote na bandeira, né, doação, Marta Suplicy. Ela fez isso de coração, tanto que eu acho que ela até hoje é considerada a madrinha política, né, da comunidade LGBT, por essa primeira iniciativa dela. Ela, naquele momento, estava apresentando um projeto de lei, né, que era da União Estável, né, que hoje, inclusive, nunca foi votado pelo Congresso, e que hoje já caiu em desuso porque o próprio Superior Tribunal Federal, o STF, já regulamentou o casamento. Qual foi, assim, a repercussão após parada, em 97? Esse foi um problema, né? Porque quando você abria os jornais, né? Isso foi no sábado, né? Começou às 2h da tarde, então ainda estava em fechamento algumas edições de jornais. Então no dia seguinte, a Folha, o Estadão, eles quais eram as fotos, né, que apareceram? Era das drags, né, e das travestis, né? Por quê? Porque esse é o lado folclórico, né? Então, imagina, né? Ia ter uma foto minha, eu que sou feio pra caramba. Podia ser uma sua, que é mais bonita, que é simpático, né? Mas assim, não é isso que vende o jornal. O jornal vende com impacto, né? Fazendo. E aí então, claro que eles botaram essas coisas que era pra dizer, olha que coisa diferente está acontecendo, né? Muita gente reagiu falando, não, essa parada é uma baixaria. Porque tem muita gente dentro da nossa comunidade LGBT que tem preconceito com as travestis, com as transexuais, com as drag queens, né? E eu não tinha nenhum problema. Eu só achava uma pena que os jornais só mostrassem as drags e as travestis. Não tinha nenhum problema de mostrar elas, mas podia mostrar. Aí isso foi um longo caminho para começar a acontecer. Então, nos anos seguintes é que então aparecia 2 homens de mão dadas, né, 2 mulheres, um beijo, né, um selinho, né? Aí a cobertura da imprensa foi ficando mais ousada, digamos assim. Acho que essa é uma batalha que eu acho que não está totalmente superada. Quando a gente pensa, bom, teve novela aí com personagem gay, nunca teve um sequer um selinho, né, numa novela, então significa que a imprensa e a mídia em geral ainda não sabe lidar com isso, ainda tem medo, né? Ainda acha que o país é muito conservador e que não está preparado. Mas eu acho que a parada, ela ajudou a dizer, essa população existe e não vai ficar quietinha dentro do armário. A organização da segunda parada foi um pouco mais fácil? Então, aí depois que aconteceu a primeira, né? Depois que tirou o cabaço, aí ficou tudo mais fácil. A gente, logo depois da primeira, montou uma comissão para já ir pensando, um ano antes, né? Em julho de 97, como é que seria a segunda, que foi então em 98, né? Aí foi em 98, 99, só no ano 2000 é que vai então nascer uma associação que cuida especificamente desse evento, que é a Associação da Parada do Orgulho LGBT. Eu participei da associação como associado, né, no início, mas aí eu era de um grupo que ajudou a colocar o bloco na rua, que é o Corsa, né? E o Corsa tinha uma outra perspectiva, né? Porque a parada, ela é importante, mas ela acontece uma vez por ano, né? E aí o Corsa tinha uma série de debates, de discussões, né? E a gente estava começando a trabalhar com a educação, com as escolas. E aí eu pessoalmente fui me afastando, não porque eu acho que a parada não seja importante, ao contrário. Domingo vai acontecer e eu vou estar lá na Paulista junto com todo mundo, né? Mas não tô na linha de frente da organização da parada. Em 2000 foi a minha primeira parada. Eu lembro que eu fiquei um pouco nervoso até no dia. Agora vamos inverter os papéis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi a sensação de ir na primeira parada? Tô fazendo essa pergunta porque você que está assistindo e nunca foi numa parada, para você perceber que dá medo mesmo, né? Será que tem um vizinho vai me ver, um parente? Eu vou aparecer na televisão. Deixa o Fu contar como foi a dele.
A minha primeira parada eu tinha preparado para ir com um amigo meu. A gente inventa as desculpas para a mãe e para o pai, para não dizer que vai para lá. Me encontrei com esse amigo. Às vezes inventa desculpa até para namorada, né? Porque tem gente que namora para manter a aparência, né? E fala, ai querida, eu vou lá, vou dar uma volta na Paulista, né? Hoje em dia não cola mais, né? Porque né, ela vai desconfiar. Não, e eu lembro naquela época também, minha mãe já ficou um pouco desconfiada, né? Porque eu falei pra ela, tô indo pra São Paulo e normalmente eu sempre falava pra onde que eu ia. E o fato de não ter falado e ser um domingo de parada, e minha mãe é muito antenada nessas questões, eu acho que ela ficou um pouco desconfiada. Mas não fiquei muito tempo na parada. Eu lembro que eu acho que eu fiquei lá uns 40 minutos, e eu acho a pressão e o fato de você também ver pessoas lá se divertindo sem nenhum peso na consciência, me deixou um pouco meio travado naquele dia e eu resolvi voltar. Mas assim, foi passar a noite e a gente já começa a contar o próximo ano para chegar à nossa parada. E aí eu sabia, essa parada eu vou planejar certinho porque eu vou ficar ela inteirinha. Essa foi a minha primeira experiência olha em parada. Que interessante, uma matemática para você que está em casa ver como é que ano a ano a parada foi crescendo. Em 97 foram 2.000 pessoas. Em 98, 8.000. Em 99, 30.000. Aí em 2000, 100.000 pessoas. E aí ela vai aumentando. Aí você fala, mas como é que se explica isso? É porque você vai na primeira, 2.000 pessoas, você volta. Então as 2.000 que estavam no primeiro ano, volta no ano seguinte. Aí, e traz mais um amigo, 2 amigos, 3 amigos, né? Ou seja, vem você e pelo menos mais 2. É por isso que ela triplica, né? Porque vem os mesmos, né? E vai voltando. E eu acho que é essa sensação que, enfim, você no começo tem medo, mas depois você tem uma sensação de, puxa, eu não estou sozinho, existem outras pessoas iguais a mim, né? Que também são gays, né? Que também sofrem dificuldade, não sabe como contar em casa, como contar para os colegas na escola, no trabalho, né? Acho que isso, a parada ela é importante justamente por causa disso, né? Para quem hoje acha, a parada é meramente um carnaval. Não, ela é um carnaval que faz com que mexe com a estrutura da pessoa, com a personalidade dela. Ela volta para casa dizendo, olha, não dá mais para eu me enganar e para eu fingir que não está acontecendo nada comigo. Eu faço parte dessa comunidade. E aí eu quero, né? Então, claro que hoje, se você pensar, né, que a parada ela tem mais de 3 milhões de pessoas, então tem hora que embola todo mundo, que tem um congestionamento de pessoas, o som que é muito alto, produz lixo, gente que bebe além da conta. Mas isso, se a gente for pensar, acontece em qualquer grande evento, né? Numa disputa de fim de campeonato vai acontecer, no carnaval acontece, né? E assim por diante. Então, não vamos confundir o que são os problemas de um evento, de um mega evento, das questões que estão ligadas à nossa cidadania, né? Tem pouca politização? Eu acho que tem, né? Mas isso vai vir com o tempo, eu acho que, né? A gente estava conversando antes do programa, né, da importância de ter ONGs, né, grupos, né, como o Corsa, que é a minha ONG, ou como o Elos, que é o seu grupo de Mauá, né? Então, na maioria das cidades ainda hoje não tem nenhum grupo. Então, você que está assistindo a gente, será que, né, não dá para você juntar os seus amigos, né, seja da rua, seja da boate, da onde você conhecer, para se encontrar e começar a pensar naquilo o que você pode fazer concretamente lá na sua cidade, né? Aí onde você está. Não precisa ser mas eu nunca vou conseguir botar tanta gente como acontece na Parada de São Paulo. De repente, se você organizar um debate, se você fizer uma sessão na Câmara, se passar um filme, né? Tanta coisa, né, que a gente pode ser criativo. Não é necessariamente uma parada com trio elétrico o mais importante. A gente já tem aqui alguns e-mails chegando. Eu vou ler o recadinho do Yuri Ramano.
Ele é de São Paulo, ele fala que eu sou hétero, mas admiro a mobilização e a organização de vocês para conseguir os seus direitos. Parabéns. Como é o nome dele? Yuri Hanin. Yuri, queria te falar uma coisa que sempre me emociona de lembrar. Foi numa das primeiras paradas, não me lembro se foi a segunda ou a terceira, tinha um casal hétero com um filhinho de 3, 4 anos, né, bem pequenininho. E um repórter de um dos grandes jornais entrevistou o pai, né, dessa família. E o repórter, até você pensar com um pouco de preconceito, perguntou: você não fica preocupado de que seu filho, vindo na parada, que ele possa virar gay? Ele falou: não, para mim, eu trago ele na parada porque eu quero que ele veja, desde pequenininho, que essas pessoas existem, que ele precisa aprender a conviver com elas, que ele tem que respeitar essas pessoas. Me arrepia só de me lembrar, porque isso é a coisa mais bacana, né? É o objetivo da parada, a gente poder conviver com o outro que é diferente de mim, ou seja, a ideia da diversidade, com respeito. Porque também não adianta eu conviver e estamos aqui juntos e falar, mas preferia que você tivesse 5.000 quilômetros de distância de mim. Conviver não é fácil, né? Quem vive uma relação, seja de namoro, de noivado, de casamento, ou mesmo de trabalho, quando você fica dia a dia com uma pessoa, não é fácil, né? Então, conviver com aquilo que é diferente, se eu sou hétero e você é homo, ou vice-versa, também não é uma coisa assim, né? Mas a gente aprende, a gente consegue dialogar, a gente troca ideia e a gente faz coisas juntos. Eu costumo brincar que eu não tenho preconceito com os heterossexuais, adoro todos os meus amigos heterossexuais, entre eles a minha família. A gente tem aqui também um recadinho do Júnior Tales, ele é de Paulinéia. Ele fala: bacana. E como você se sente vendo quase 20 anos depois a parada tomando as proporções atuais? Deve ser muito gratificante. É muito gratificante, é emocionante, assim, eu vou com essa sensação de, em primeiro lugar, do dever cumprido, porque como eu disse no início, não fui eu sozinho, foi o meu grupo, o Corsa, junto com diversas outras pessoas, que teve a ideia, que se reuniu várias vezes e que falou: vamos botar a cara na rua e vamos fazer a coisa acontecer, né? Então, não é uma coisa que o mérito é meu. Eu tenho certeza absoluta que eu sou uma das pessoas que ajudou a construir. Se não fosse eu que estivesse lá, podia ser outras pessoas, né? Mas eu tenho... É uma sensação gratificante, né? Muito grande saber que, naquele momento histórico, eu fui uma das pessoas que estava. Porque eu podia, né? Podia ter ido no cinema naquele dia, podia estar fazendo uma outra coisa e não isso. Acho que é bacana. Mas a minha satisfação seria maior se houvesse hoje mais gente disposta a ajudar a organizar, porque parece que é fácil, mas não é, né? Para mim, ter 3 milhões de pessoas, é claro que é uma coisa muito importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que a gente consiga transmitir uma mensagem que é uma mensagem de paz, uma mensagem de respeito, é uma mensagem de solidariedade e é principalmente uma mensagem de alegria. Eu sou muito feliz por ser homossexual, não canso de repetir isso. Nesses primeiros anos de parada que você falou assim, antes de formar esta associação, o que você acha que levou de aprendizado daquele momento? Olha, tem a ver também o fato de que as pessoas que ajudaram a construir a parada logo do seu comecinho eram pessoas que tinham, no meu caso, eu tinha estudado na universidade, então eu tinha a experiência do movimento estudantil. Tinha gente que tinha sido de sindicato, ou de movimento de bairro, movimento de saúde, né? Aliás, depois me lembro de falar do Beto de Jesus, que é uma peça fundamental, né? De um dia precisa trazer ele aqui para ele contar
a história de que ele é, enfim, a parada começou e ele fez ela dar o salto de qualidade, né? Porque hoje as pessoas falam, não é politizado, é um carnaval, porque a gente conseguiu dar esse salto. Porque senão a gente era uma passeata com faixas que ia estar eu, você, sua mãe, os meus amigos, os seus amigos, um grupo pequeno de pessoas, né? E ela conseguiu dar uma dimensão muito maior. Mas porque tinha gente que sabia que a parada só ia acontecer se a gente dialogasse com outros setores. Então, com os sindicatos, com os vereadores, com a prefeitura, né? Com gente que estava e está engajado em transformar essa sociedade para que ela melhore. A parada incomodou algumas pessoas? Com certeza, ela incomoda até hoje, né? Para muita gente, para os conservadores, eles preferiam que a gente continuasse lá no escurinho da boate, dando beijo, né, escondido. Assim, porque esse é o discurso hoje, inclusive, das pessoas conservadoras, né? Assim, de tipo, não tenho nada contra, contanto que eu não veja. Então fica lá entre quatro paredes, né, ou no escuro da boate, eu não estou vendo, né? Mas a nossa sociedade, em geral, é muito hipócrita. Você pode ver que, mesmo quando você vai para uma cidade do interior, onde fica a zona, né, a zona de meretrícia? É sempre num lugar escondido, né, de um lugar de difícil acesso, porque a sociedade sabe que existe, mas não quer que as pessoas de boa família, né, seja lá o que isso quer dizer, vejam essas coisas, né? Então, é uma bobagem, porque a sexualidade faz parte da vida e dois homens andarem de mão dadas, né, ou duas mulheres, deveria ter o mesmo valor e o mesmo sentido que um homem e uma mulher. O que muda, né? Nada. É carinho, é afeto, né? É amor. A gente tem aqui o Cleito de Amparo, ele perguntando se você participa da organização até hoje. Cleito, o Lula Ramírez, ele é coordenador geral da ONG Corsa. Poderia falar um pouco mais sobre ela? Então, mas só respondendo, Cleito, na verdade, já um pouco depois que a Associação da Parada foi fundada, eu deixei de participar. Não porque eu fosse contra, mas é porque eu tinha uma trajetória de vida que era diferente. Eu tinha feito faculdade, eu dava aula, e eu achava que a escola era um lugar onde a gente tinha que trabalhar a homofobia. E é uma coisa que eu faço até hoje. Eu vou muito em escolas, tenho conversado muito com professores, né? Às vezes com alunos, quando isso é possível, né? Então, hoje o meu trabalho não tem nada a ver com essa coisa de organizar esse grande evento que é a parada. Mas como eu disse no começo, nada contra, alguém precisa fazer, existe uma associação que cuida disso e faz isso, não é fácil, né? É complicado conseguir os recursos, né, e tudo mais. Mas a minha ONG tem trabalhado principalmente na área de educação e eu pessoalmente faço doutorado na área de educação, né? Eu trabalho com educação à distância, porque eu acho que da mesma maneira de que eu estou hoje falando aqui no Espaço Diversidade, né, que é um programa produzido pela ONG Elo, eu acho que é importante a gente ter outras iniciativas, e a internet pode nos ajudar nisso, né, de atingir um público cada vez maior, para que a mensagem da diversidade ela se espalhe e ela se enraize, né, na nossa sociedade. A gente tem aqui uma pergunta da Karina, ela é de São Bernardo do Campo. A Karina pergunta: o preconceito existe, mas está bem reduzido, ou não? Olha, é difícil, viu? Porque a gente ainda não inventou o preconceitômetro, né? O aparelho para medir preconceito. Eu acho, Karina, que a gente conquistou, que o preconceito diminuiu, eu acho. Né? Porque senão você fala, não, estava exatamente igual. Não é verdade. Até porque, vamos pensar
A minha linha de raciocínio é a seguinte. Não sei se você acompanhou, mas em 2011, né, ou seja, há 2 anos, no dia 5 de maio, o STF, Supremo Tribunal Federal, declarou que os casais do mesmo sexo tinham os mesmos direitos que os casais heterossexuais. Se você for ler o que o ministro relator, né, Aires Brito, escreveu no parecer dele, que depois foi votado, então aí sim foi aprovado, ele falou, boa parte das coisas que estão escritas lá são coisas que nós estamos falando aqui nesse programa, ou que a gente encontra nos livros, na literatura que se refere à comunidade LGBT. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa nossa luta, ela vai lançando raízes, ela vai convencendo as pessoas, né? Da mesma maneira como o Igor falou, olha, eu não sou homossexual, mas eu apoio a luta. Então a gente foi conquistando pessoas para dizer assim, eu não sou homossexual e eu não tenho nenhum problema que os outros sejam. Porque olha só, né, quando a questão da homossexualidade, quando uma pessoa é muito resistente, você fala, por que incomoda tanto? Né? Será que tem uma vontade embutida nessa pessoa, sabe? E que ela não consegue lidar com isso, então ela trata de uma maneira agressiva, então ela ofende, ela discrimina, ela bate, chega até a matar? É possível, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o preconceito diminuiu. Mas o que aconteceu? Como o movimento se organizou e ele cresceu, então de 2.000 pessoas em 97, a gente tem mais de 3 milhões hoje na maior parada do mundo, inclusive, é natural que isso também tenha feito, é como um pêndulo, né? Assim, de tipo, então, a gente adquiriu força, aí quando ele volta, os que são contrários, vamos dizer assim, eles saíram do armário. Então, principalmente as pessoas que têm uma visão fundamentalista, né, religiosa, são as pessoas que hoje combatem a gente como se fosse uma praga, como se fosse uma infecção. Nossa, você é gay, não vou nem te encostar. Então, nesse sentido, eu não acho que esse preconceito aumentou. Ele ficou mais visível. A gente não via isso. As pessoas, até porque não se falava de homossexualidade. E hoje em dia se fala. Né? Acho que a gente vai ser, de fato, um país democrático no dia que falar de homossexualidade é uma conversa de bar. Ah, você assistiu a novela ontem? Ah, os homossexuais, né? Então, virar uma coisa corriqueira. Então, por isso que eu acho que o preconceito diminuiu, mas ele também está mais visível. Então, a gente precisa ser mais cuidadoso, mais inteligente para combater. Aqui tem um recadinho do Lucas Sodré. Ele é de Santa Amaro. Aqui ele fala: os guerreiros da antiguidade preferiam se relacionar com homens, pois um casal de homens era mais forte. Olha, tem uma coisa que tem a ver com a Grécia Antiga, que a gente acha que na Grécia Antiga todo mundo era homossexual, e isso não é verdade. Então dizer que os grandes guerreiros, que eles, né, preferem uma relação entre os homens, eu acho que se a gente disser isso, os guerreiros, né, as pessoas que são heterossexuais convictas podem ficar ofendidas, talvez com razão. Eu acho que um grande guerreiro pode ser hétero, pode ser homossexual, pode ser bissexual, pode ser transexual, pode ser travesti, pode ser o que for. Porque a nossa orientação sexual e a nossa identidade de gênero não determinam o caráter. Ele é homossexual, olha, ele é uma pessoa sensível, generosa. Eu conheço vários homossexuais que são pilantras, que são golpistas, sabe, que são vagabundos, enfim. Não preciso apresentar. Ninguém vai querer conhecer essas pessoas, né? Mas só para mostrar que não é pelo fato da pessoa ser gay que ela é um santo, sabe, que ela não tem defeitos, né? Ao contrário. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Também não quero ser considerado pior do que ninguém pelo fato de eu ser gay, né? Então, vamos tomar cuidado com essa coisa de
os homens, né, os fortes, eles se entendem. Eu acho que, né, como a gente vive numa cultura muito machista, e uma cultura machista significa que os homens acham que eles são superiores às mulheres, então quando eles se encontram, eles acham que, né, eles são o último pacote, a última bolacha do pacote, né? Será que é verdade, né? Eu acredito num mundo em que homens e mulheres vão ter o mesmo valor, vão ter as mesmas oportunidades, né? Em que a gente vai ter alternância, né, no poder, uma hora um homem, outra hora uma mulher, né, de uma hora um hétero, outra hora um homossexual. Acho que a alternância que é bacana, né? Eu não vejo um mundo em que, para acabar com o machismo, as mulheres mandam e os homens obedecem. Isso seria simplesmente inverter, não ganhamos nada. Ou dizer, os héteros governaram o mundo até agora, então agora são os homossexuais. Não, vamos dar as mãos e vamos governar juntos. Nesse tempo de parada, nesses últimos 16 anos de parada, você notou alguma diferença entre o público, o participante? O público aumentou, né? Eu acho... isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, enfim, as pessoas comuns começaram a participar. Lembra que eu falei no início que a maioria das fotografias eram drag queens, né, com fantasias de muito... não queria dizer exagerado, mas muito espalhafatosas, né, muito vistosas, né, essas fantasias, que continuam até hoje, existem, mas não é mais, né, com tanta gente, não é isso o que chama atenção. Hoje o que chama atenção é o número, né, a quantidade de pessoas que vai. O que eu acho que é um problema é que, assim, tem uma certa parte da população, né, não sei se eu estou sendo careta, se eu estou recriminando, mas que, assim, vai para um evento de rua para se dar bem, sabe? Então, e independente de ser homo ou de ser hétero, o cara, então ele fala, eu sou hétero, eu vou na parada gay porque vai ter muitas meninas que são lésbicas, eu vou beijar à força. Tem uns babacas que pensam e fazem isso, né? Ou tem gays que falam assim, eu vou me dar bem, vou beijar 50 nessa parada. De quem sou eu para dizer que beijar 50 pessoas é ruim, né? Beijar é bom. Mas será que, né, não é uma forçação de barra você querer beijar um número tão grande de pessoas, né? Acho que se você conhecer uma pessoa bacana, ficar com essa pessoa e beijar essa pessoa, talvez essa seja a melhor parada do mundo para você e não beijar 30, 40, quantos for. A participação de famílias, senhoras, com os maridos, os filhos na parada. Olha, o que eu tenho observado é porque, assim, a parada, ela é um cortejo, né? Ela é um desfile que passa, né, com os carros de som. Tem muita gente que mora naquela região da Paulista, né? Que inclusive são famílias muito abastadas, né, digamos assim, e que descem, né, para ver a movimentação. E essa movimentação, então tem gente, inclusive, eu já vi em anos anteriores, hoje está difícil porque a multidão é muito grande, muito compacta, né? Mas assim, descia com cadeira de praia, assim, para ver a movimentação. Eu achava isso muito interessante. As pessoas têm curiosidade, né? Está acontecendo a poucos quarteirões da minha casa, eu vou lá assistir, né? Eu acho que é uma forma da pessoa apoiar. Ela descer, ela se dá o trabalho de descer do apartamento dela e ir lá ver o que está acontecendo, né? Se essa pessoa fosse preconceituosa, ela falaria, Deus que me livre, né? Não vou ficar aqui na minha casa, não vou me misturar com essa gentalha. Eu acho que é uma coisa legal, assim, de um certo modo, da participação de pessoas com famílias. Eu tenho amigos meus que eles vão para a parada com irmãos. O meu namorado vai com a tia. Eu acho isso bem interessante. Você tem namorado? Tantos internautas querendo mandar, né? Querendo seu número de telefone, você fala...
A minha situação é pior, gente, que eu não tenho namorado, sou casado com o Guilherme, ó, né? Casado mesmo, no cartório, então... E enfim. a gente até comemorou, Agora, né? Exatamente. Agora, o que eu ia te falar é que uma coisa que eu também observei ao longo dos anos, né? Eu tenho 53 anos, né? Eu sei que tem um cara de 52, mas eu tenho 53, tá? As pessoas da minha idade, em geral, tiveram muita dificuldade de se assumir. Muita gente, inclusive, casou, né, com mulher, teve filhos, né? Que graças a Deus não foi o meu caso. E quanto mais velhas são as pessoas, né? Então, você pegar gente de 60 anos, 65, 70, 80, essas pessoas tiveram menos oportunidade de viver com liberdade a sua sexualidade. Então, eu observei em alguns anos que você tinha, então, pessoas de bastante idade, assim, de 70, 80, talvez 80 anos, né? Que você percebia que se elas não eram assumidas como homossexuais, elas tinham tido lá suas brincadeiras, os seus casos, né? E que, na verdade, não conseguiam participar da parada, né? Como essa manifestação de orgulho, porque elas não tiveram essa possibilidade quando elas eram mais jovens, né? Isso é uma coisa que me entristece muito, né? Se ainda hoje tem gente casando só para cumprir papel na sociedade, né? Você imagina, né? 20, 30, 40 anos atrás, mais ainda. Então, nesse sentido, eu acho que a gente conquistou uma liberdade maior, né? Hoje, eu tenho certeza que é muito mais fácil alguém dizer para a família, olha, eu sou gay, eu sou lésbica, e eu quero viver com meu parceiro ou com a minha parceira, do que antigamente que a pessoa tinha que se submeter à vontade da família, né? Podia perder herança, podia acontecer mil coisas, né? Então, por outro lado, acho que a gente precisa ter um carinho grande com essas pessoas, porque a vida delas não foi fácil, né? E quem sou eu para dizer, você está sofrendo porque você não se assumiu? Numa época que era praticamente impossível se assumir, né? Era um suicídio se assumir. Então eu vou cobrar isso de uma pessoa? Não. Então eu preciso ser muito compreensivo, né? Nessas pessoas, né? Que já envelheceram, já perderam, né, os dotes da beleza que tiveram na juventude. Então elas muitas vezes são muito solitárias, né? Aqui tem um recado do Tiago Recan, ele é de Santo André. Ele fala, além da parada gay, vocês da ONG instruem pessoas com relação a protestos e busca por direitos? Tiago, né, o nome dele. Olha, Tiago, é difícil instruir uma pessoa para protesto, né? Assim, você imagina se você aparecesse numa reunião do Corsa ou do Ela, assim, olha, agora eu vou te ensinar como que você segura uma faixa, como é que você grita. Acho que são coisas que a gente aprende na prática, né? Eu, por exemplo, aprendi a fazer essas coisas participando de passeatas do movimento estudantil, de greves, né, e coisas do tipo. Então, a gente não é uma escola de passeatas, né? Mas, se tiver uma manifestação, a gente vai, nós vamos com as nossas faixas. Se tiver que pintar a cara, pinta, entendeu? Se tiver que correr da polícia, a gente corre. Se tiver que fazer cara feia, atirar um ovo numa autoridade que é homofóbica, a gente vai atirar, né? Acho que são coisas, mas que não é o mais importante, porque isso são coisas que acontecem eventualmente. O mais importante é o dia a dia, é a gente acompanhar o noticiário, é a gente ver uma declaração homofóbica e a gente, né, responder, né, de mandar um e-mail, de, né, circular essa notícia entre os nossos amigos, né, e eventualmente fazer uma manifestação, né, e mostrar para aquela autoridade ou para aquele órgão público que os nossos direitos não estão sendo respeitados, né? Eu sou uma das pessoas que ajudou a organizar um beijaço que teve no shopping Frei Caneca em 2003, se eu não me engano, porque um casal gay se encontrou, tinha dado
estava junto, de mão dada, né? E aí veio a segurança falando, vocês não podem ficar aqui juntos. E ele falou, não, nós vamos, pode chamar a polícia que nós vamos dar uma queixa na delegacia. E aí foi aquele fuzuê, não sei o quê. E muita gente falava assim, isso no shopping Frei Caneca, né? Que é o shopping mais frequentado pela nossa comunidade na cidade de São Paulo. Vamos fazer um boicote. Eu olhei e falei, um boicote? Um shopping, né? Que, imagina, eles estão um pouco se lixando. Falei, não, ao contrário. Porque se a gente fizer um boicote e não ir mais lá, ninguém vai dizer, ai que ótimo, limpou o shopping. Vamos fazer o contrário, vamos lá, vamos nos beijar e vamos dizer que nós temos o direito de estar aqui. E a gente fez o beijaço, né? Acho que foram umas 2.000 pessoas, foi assim, um auê. Se vocês procurarem na internet, no Google, beijaço 2003, Shopping Frei Caneca, possivelmente vocês vão encontrar coisas reportagens que foram feitas nessa época. Foi no final de julho, começo de agosto de 2003, ou seja, está fazendo 10 anos. Aí eu te pergunto, Tiago, alguém me ensinou a fazer beijaço? Não, assim, de tipo, foi o calor do momento que fez a gente refletir, dizer, vamos fazer tal manifestação, e a gente foi lá e fez. E para o Tiago também, a parada gay ela acontece um dia, né? Mas a busca por direitos são todos os dias. Exatamente. A gente lá do Elo, nós não realizamos uma parada, nós temos uma Semana da Diversidade, que de um certo modo foi até mais interessante do que a parada, porque a gente tem uma semana inteira para trabalhar temas sobre cidadania e direito, além da prevenção também para essa comunidade. Uma outra pergunta minha para você, Lula, os jovens na parada. Bom, eu não consigo falar dos jovens na parada, tem que falar dos jovens no mundo, né? Onde estão os jovens, né? Bom, eu sou um cara eu sou da geração de 60, né? Nasci em 1960. A geração da década de 60, que quando o homem foi à Lua, que teve o maio de 68 na França, né? A explosão do rock, os Beatles, né? Os Rolling Stones, né? Até Stonewall, foi toda a juventude, sabe, que não se conformando, né, com as coisas que estavam acontecendo, saiu para a rua para lutar por direitos. Então eu vejo hoje a juventude, e continuo acreditando na juventude, mas eu acho que uma boa parte da juventude está acomodada, falando, né, sou gay, mas agora já pode casar. A AIDS, mas tem o coquetel antirretroviral, então, né? Então, assim, lida com as coisas de uma maneira muito irresponsável. Acho que a palavra é essa, né? Então, eu acho que a juventude, para mim, é a esperança de que as coisas vão continuar mudando, porque das lutas em que eu me envolvi, eu sei que muita coisa mudou, né? Seja no mundo LGBT, seja no mundo da educação, onde eu também participo de outras atividades, de outros eventos, né? E eu sei que eu contribuí e muitas coisas, muitas mudanças apareceram. Mas tem muito mais coisa para fazer. E que não sou eu que vou fazer, né? Porque num determinado momento eu não vou ter nem mais força física, porque eu vou estar com, sei lá, 80 anos e eu vou estar na minha casa, assim, de tipo, né, vivendo mais recolhido, digamos assim. E alguém vai ter que assumir o meu lugar, né, como vai ter que assumir o seu daqui, né, mais anos. E aí quem vai fazer isso é a juventude, né? E a juventude não tem que ficar pedindo licença, dizer, posso fazer? Não, vai lá e faz, né, aconteça, né, rouba o microfone e fala, olha, agora, é assim, sabe, eu acho que... Porque a gente vai se acomodando, essa que é a verdade. E você não pode, jovem, já ser acomodado. Então, alguma coisa está muito errada aí, né? Então, eu vejo na parada um certo segmento da juventude dizendo, os dinossauros, que eu sou um dinossauro, né?
Os dinossauros lutaram pelos nossos direitos, conquistaram, não tem mais nada para fazer. Agora vamos só curtir. Não é verdade, né? Acho que tem muito mais coisa para fazer. Acho que tem lutas nossas que são pessoais. Então você sair do armário é uma luta pessoal. Você contar para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas da escola, é uma luta pessoal. Ela te fortalece para você entrar numa luta que é coletiva, né? Enfim, se é no trabalho, por melhores salários, melhores condições, ou se é na comunidade LGBT, aquilo que ainda falta, né? Falta coisa? Nós temos uma lista de coisas, né? A gente ainda é discriminado no atendimento na saúde, na escola, né? Muita gente vai procurar um emprego e por ser gay, ou por ser lésbica, ou por ser travesti, não consegue, né? E assim por diante. Então, isso são coisas que são lutas que às vezes é minha pessoal, mas que também é uma luta coletiva, que se a gente não se juntar, a gente não vai vencer essas lutas, né? Então, em resumo, né? A juventude para mim é tudo, mas a juventude tem que arregaçar a manga e ir à luta. No seu ver, qual a importância política que a parada ganhou nos anos? Desde 2007 até 97 até agora. O mais importante é a visibilidade que ela deu para o assunto, para o tema diversidade sexual. No final dos anos 80, no começo dos anos 90, falar de homossexualidade era uma coisa que eu fazia assim, ó, né? Era conversa de bar restrita, sem criança na mesa. Era um tema maldito, digamos assim, proibido, né? Então, assim, você dizer que você era homossexual, você estava correndo muitos riscos. Eu acho que o efeito, né, passados, quantos anos são? 16 anos, né, para cá, a gente conquistou, a gente aparece na televisão, a gente escreve artigos, a gente tem ONGs, a gente faz projetos, a gente foi teve reconhecida a União Estável pelo STF, agora inclusive avançou mais ainda porque já pode ir direto no cartório e casar, né? Eram coisas impensáveis de 16 anos atrás, né? E esse é o efeito, porque se você não fala da diversidade sexual, você que sofre com a discriminação, não é o outro que não sofre que vai falar por você. Então, essas conquistas, elas vêm pelo fato de que alguém está dando a cara a tapa. De 2006 para cá, a parada tem focado bastante no tema homofobia. Uma luta? É porque a palavra... O que é homofobia, né? É o preconceito, é a discriminação, é a aversão ou o ódio que as pessoas têm a quem não é heterossexual, né? Não só os homossexuais, porque se a gente pegar uma pessoa, uma travesti ou uma transexual, elas não são homossexuais, né? Porque elas têm uma identidade feminina e elas querem se relacionar com uma pessoa do sexo oposto. Uma transexual, na verdade, ela é heterossexual. Mas ela sofre de homofobia porque a homofobia é toda vez que a gente quebra esse padrão heterossexual, né? Que é considerado normal, entre aspas, né? Então, a palavra homofobia, ela nem estava no dicionário, ela não era uma palavra, era uma coisa totalmente desconhecida. E com a insistência nesse tema, ela se tornou uma palavra conhecida. Da mesma maneira como o racismo, né? Porque o racismo e a homofobia, eles são muito semelhantes, né? Não que eles sejam iguais, né? Eu costumo inclusive brincar, porque tinha um amigo meu que costumava dizer, ele era negro e gay, né? E ele falava assim, você sofre mais preconceito por ser negro ou por ser gay? E ele falou, olha, pelo menos eu não tive que falar para minha família que eu era negro, né? Então, essa é uma diferença, porque quando você é negro, né, num país como o nosso que é racista, você aprende com a sua família a lidar com o preconceito desde pequenininho, né? A não levar desaforo para casa.
se alguém te chamar de macaco, de cabelo ruim, não sei o quê, você aprende com a sua família a impor o respeito, né? Quando você é gay, você vai pedir, mãe, né? Ele tá me xingando porque eu sou gay. Você acaba às vezes até apanhando mais ainda. Então é mais difícil. Então a homofobia, ela tem características que faz com que a gente seja muito mais vulnerável, né? Embora a gente seja numericamente uma minoria, diferente dos negros, que são maioria no nosso país, ela é um problema agudo porque muita gente morre por ser homossexual, né? Da mesma maneira que como também muita gente morre por ser negro, né? As estatísticas estão mostrando aí que da grande maioria das pessoas que são mortas pela polícia, por exemplo, eles são jovens e negros, né? Então tem um racismo aí, né? Ou seja, uma desconfiança de que porque você é negro, você não é uma boa pessoa, você não presta, você é desonesto, né? A homofobia é a mesma coisa. É gay? Então, não sei não. Não sei se eu vou dar um emprego para esse cara. Não sei se ele tem condição de assumir uma responsabilidade, né? A homofobia é um problema sério, né? E a gente precisa de uma lei que combata a homofobia, porque é inadmissível que alguém deixe de contratar um funcionário porque ele é negro. E é inadmissível que ele deixe de contratar uma funcionária porque ela é lésbica, né? Quer dizer, a orientação sexual dela não pode, né? Eu não posso vincular isso ao desempenho profissional, por exemplo. Você falou sobre a importância das pessoas se engajarem na luta por direitos. Qual é a sua opinião na questão das travestis? Você acha isso importante? Você acha que elas estão começando a lutar mais pelos seus direitos? Super. Eu quando vejo a luta das travestis, eu fico me perguntando de que maneira a gente pode ajudar, né? Porque quando a gente olha para uma travesti, em geral, ela chegou um momento na vida dela que ela não conseguiu mais estudar. Porque a partir do momento que ela começou a usar roupa de mulher, deixou o cabelo crescer, tomou hormônio para não ter mais barba, injetou silicone nos seios, né, ou na nádega, ela entra num processo em que ela sofre uma violência que é muito grande. E uma das coisas que ela perde é justamente a educação, né? Ela não tem um diploma e aí, então ela vai ter que se submeter a trabalhos que, né, a grande maioria de nós não se submeteria porque a gente passou pela escola e aprendeu algumas coisas, né? Então tem esses dois lados, elas são vítimas de uma violência extrema e elas têm pouca escolaridade. Então isso faz com que elas também estejam dispersas, que, né, não existe ainda uma comunidade de travestis unida, né, olha, vamos lutar, vamos conquistar direitos, conquistar o nosso espaço, né? E eu acho que é tarefa nossa, né, dos gays, das lésbicas, das pessoas bissexuais, apoiarem essa luta delas, porque elas são a ponta do iceberg, digamos assim, sabe? Elas são as pessoas que mais sofrem, né? E não é fácil. Eu acho que em algumas situações a gente tem até que ser assistencialista, né? Porque você fala assim, essa história. Tem gente que fala mal do Bolsa Família, né? Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas você não ensina a nadar a uma pessoa que está se afogando. Então você vai dizer assim, eu preciso então fazer com que a travesti ela tenha mais capacitação profissional, porque ela vai arrumar um bom emprego. Às vezes está passando fome na rua, sabe? Ou está num quartinho alugado em condições muito precárias. A gente precisa, né, talvez eu acho que no fundo eu estou propondo uma bolsa travesti, né, ou seja, de dar um apoio efetivo, né, para que essa pessoa consiga, né, de sair da rua e ter um endereço fixo, né, e ela poder arrumar um emprego que não necessariamente é de cabeleireira ou de maquiadora, pode ser de qualquer outra coisa. Eu costumo brincar que eu vou me sentir realizado o dia em que
vier na minha casa consertar o meu computador, o técnico de informática seja uma travesti negra, sabe, assim, porque são duas coisas assim que a gente fala, não, né, travesti nunca vai aprender a mexer com o computador. Quem diz, né? Elas não foram treinadas, não foram ensinadas a mexer com isso, né? Nesse tempo, 16 anos de parada, o que a parada ela conquistou para a comunidade? Acho que quando eu falei da visibilidade, eu acho que os efeitos colaterais, digamos assim, aquilo que veio depois, né, da visibilidade, são a gente pode até enumerar. Hoje você pode legalmente casar duas pessoas do mesmo sexo no Brasil. Isso não é uma conquista? Essa conquista teria acontecido sem as paradas? Eu honestamente acho que não. Eu acho que é um efeito direto das nossas paradas, né? De ter saído para a rua e dizer nós existimos e nós nos amamos, né? Tem uma coisa interessante que é a gente pensar que, bom, agora que então o casamento foi legalizado, dois homens, duas mulheres podem casar, todo mundo tem que casar. Não, tem gente que não quer casar. Então isso é muito importante a gente pensar que, bom, não é porque eu tenho o direito de casar, porque eu tenho a obrigação de casar. Se eu quiser ter 500 namorados ao longo da minha vida e não casar com ninguém, eu tenho esse direito. Se eu quiser, se eu for lésbica e achar que, sabe, eu estou bem vivendo sozinha, por que eu tenho a obrigação de casar? Eu acho que ser homossexual é a sua sexualidade e os seus afetos, com quem você faz sexo e com quem você constrói uma vida junto, e não necessariamente, né? Sim, você pode, né? Acho muito válido que alguém não tenha essa preocupação. Na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu conversava com os meus amigos, e aí eu falava assim como é que você se imagina? E as pessoas falavam assim, eu quero casar com uma mulher, né? Porque eu não quero passar a minha velhice sozinho. Ué, você casar com um hétero, casar, é garantia de que ele não vai ficar sozinho? Ninguém tem essa garantia, né? Então eu acho que é a escolha de cada um. Então, a conquista do casamento, acho que ela é super importante e ela dá uma certa respeitabilidade, mas a gente não pode cair na caretice, dizer assim, porque senão então a gente dá um passo para trás e fala, os gays podem casar, mas só pode fazer sexo depois do casamento, como nas igrejas tradicionais. Pelo amor de Deus, né? Já pensou? Quem ia querer isso, né? Nem de brincadeira. Então eu acho que o nome social para travestis transexuais é uma coisa que a gente conquistou. A campanhas específicas no caso do HIV, né, e da AIDS, que eu acho que a gente também deu alguns saltos, né? Em muitas empresas hoje você já tem, quando o funcionário entra, ela fala política interna dessa empresa é respeitar a diversidade, né? Então a gente tem muitos avanços, né? Talvez o lugar mais resistente é o Congresso Nacional, que é onde a gente precisa de lei. Mas a gente deu um jeito indo pro judiciário, né? A gente tem apoios no executivo e assim a vida vai indo. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Já? Passa rapidinho, né? Tem uma mensagem do Pedro de São Bernardo do Campo. Ele fala excelente entrevista e parabéns para o programa, né? O Lula agora vai dar as considerações finais dele. Eu queria dizer que eu não sei se eu consegui responder as perguntas de todo mundo. Eu estou no Facebook, é Lula Ramírez, o meu perfil. É um dos mais fáceis de achar, né? Às vezes a pessoa me fala assim, me adiciona no Facebook. Aí o cara chama João da Silva. Aí você clica, João da Silva tem 15 mil. Lula Ramírez só tem eu. Então quem quiser me adicionar ou quiser, enfim, fazer alguma pergunta que
não deu tempo de eu responder aqui hoje, fica super à vontade, tá? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Grupo Elo, né, e ao programa Espaço Diversidade pelo convite, né, para mim foi um grande prazer. E acho que vocês perceberam que tudo que eu falei são coisas que são do meu dia a dia. Não vim com nenhum roteiro preparado, porque vim falar de peito aberto, de coração, as coisas que fazem parte do meu dia a dia. E eu espero que, a partir de hoje, muitas das pessoas que estão nos assistindo, estão assistindo esse programa hoje, também se engajem nessa luta, também entrem nesse dia a dia, porque ele é muito reconfortante, tá? Um beijo para todo mundo e que todo mundo ache um grande amor se estiver procurando, case se for, né, da sua vontade, e que a felicidade vá para todos os seres humanos. Tem um versinho do poeta Fernando Pessoa que diz assim: o essencial é o amor, o sexo um acidente, pode ser igual, pode ser diferente. Então tá, muito obrigado, boa noite para todo mundo. Eu agradeço ao Lula a presença em nome do Grupo Elo, em nome do Espaço Saúde, que é o nosso parceiro neste programa. O Lula é uma pessoa já especial para mim. Foi por conta de um projeto dentro do Corsa, foi Tecendo Laços, que o Elo começou a surgir. E a gente já tinha uma certa vontade, mas reunia a turma para tentar mudar um pouco a realidade da nossa cidade. Foi a partir do Tecendo Laços, né, que teve a sua presença, da Júlia, da Pamela. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para sempre. A gente sempre vai saber que vocês contribuíram para o nosso crescimento, para a nossa organização. A parada é um tema amplo, né? Tem muito o que se falar. Mas assim, é importante o seguinte: a parada é um dia, embora a gente vá em várias paradas, né? Mas é um dia e a luta por direitos é sempre, é constante. Ela nunca para, né? Nunca acaba, porque a gente nunca vai estar satisfeito o suficiente. E eu acho isso é uma das coisas que motiva também. Porque se a gente parasse a nossa luta, a nossa vida às vezes ia ficar meio chata, sem graça, né? Eu agradeço a presença de todos vocês aí. Eu deixo o contato do Grupo Elo, que é elolgbt@gmail.com. Também no Facebook, que é facebook.com/elolgbt. E me procurem lá como FUH Miguel. Boa noite e até o nosso próximo programa, que vai ser na quarta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados.